O inferno é uma utopia? O inferno é algo somente literal? Como que se dá o inferno na visão do cristão, pastor? Nós temos duas definições, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A Bíblia fala muito sobre o céu, como também fala muito sobre o inferno. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. O homem vai como um intruso. Deus tem preparado o céu através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no hebraico, a palavra Sheol, ela tem conotações de sepultura, como tem conotações de inferno. E muitas das seitas, elas se pegam para dizer que essa conotação é apenas de sepultura, não um lugar de tormento eterno. E Charles Russell, influenciado pelos autores do Adventismo dos Sétimos Dias, eles utilizavam muito o texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 19, que diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, assim sucede aos animais, o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Eles utilizam esse texto para dizer sobre o aniquilamento da alma. Mas a Bíblia não fala a respeito do aniquilamento da alma. A Bíblia não fala também de um juízo investigativo. A Bíblia fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, Hebreus capítulo 9, verso 27, e depois disso vir o juízo. Então, enquanto nós temos vida, nós temos que nos definir a nossa preparação para a eternidade. O Senhor Jesus, ele disse: eu vim para trazer vida e vida em abundância. Essa vida eterna, ela começa no dia em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos livra de uma condenação eterna. Devemos entender que estamos debaixo da ira de Deus. Isso significa que nós já estamos condenados, porque somos pecadores. Só nos resta o sacrifício do Senhor Jesus na nossa vida quando nós cremos. Por isso Paulo fala em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pessoa que é justificada, ela tem essa segurança. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dessa maneira, a Bíblia nos oferece esses dois caminhos. O Senhor falou desses dois caminhos, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Então aqui encontramos uma dualidade. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe o branco, existe o preto. Dessa maneira, assim como existe o céu, existe o inferno.
essa situação é algo que o Senhor Jesus veio nos alertar. E dentro desse tema, dessa temática que iremos abordar no próximo seminário, nós encontramos o Sheol, palavra hebraica, tanto tem algumas referências que são para simplesmente sepultura, como muitíssimas referências para inferno. E existe a palavra Hades no grego, que significa lugar de tormento, ou Geena. São sinônimos, palavras gregas que o Senhor pôde alertar os seus ouvintes. Vamos ler o que o Senhor disse no sermão profético de Mateus, capítulo 25, os versos 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vemos aqui o Senhor falando a respeito deste local, o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério aqui na terra, qual era a sua mensagem? E essa é a nossa mensagem também, uma igreja que busca a seriedade na palavra, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi a palavra de João Batista. Esta foi a palavra dos profetas. Esta foi a palavra dos apóstolos. E essa deve ser a palavra da igreja. Não querer fazer uma vida aqui na terra de prosperidade, simplesmente pregando ofertas alçadas, isso, aquilo. Isso não corresponde com a verdade bíblica. O maior bem, prezado ouvinte, que você tem neste mundo é a sua alma. E o maior bem que você pode receber neste mundo é a salvação da mesma. Não existe maior riqueza para você do que ter os seus pecados cancelados em Cristo Jesus. Por mais que você seja próspero, rico, mas se você não tiver a salvação que somente o Senhor Jesus pode lhe oferecer, tudo estará perdido. Agora vamos ler outro texto que o Senhor fala deste outro local. Mateus capítulo 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E também o verso 46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então são palavras do Senhor Jesus, que disse: céus e terra passariam, mas as minhas palavras não hão de passar. Dessa maneira, podemos ver que a altura da montanha é medida pela profundidade do vale. É o inferno que faz o paraíso. A grandeza da salvação é vista em oposição ao horror da condenação. É exatamente o inferno que tememos, que fala de um Deus moral, que rege no mundo moral, onde bondade e maldade diferenciam-se, ambos em caráter e em consequência. O céu e o inferno não podem ser separados. Também um certo escritor chamado C.S. Lewis, ele disse: eu não tenho conhecido ninguém que houvesse completamente descrito sobre o inferno e que tivesse também uma convicção viva e vivificante sobre o céu.
e o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o conceito de inferno é inevitável. O Senhor fala muito a respeito disso. Como já dissemos, a palavra grega para inferno é Geena. Essa palavra é derivada de um aspecto no Antigo Testamento, de um lugar chamado Vale de Inom, que ficava nos arredores da cidade de Jerusalém, onde as crianças eram sacrificadas nos fogos do deus Moloque durante o reino dividido de Israel. E foi por essa razão, esse foi profanado por Josias, e a fim de terminar o costume, ele então trouxe uma reforma para Israel. O profeta Jeremias, ele chamou este lugar, a Geena, o Vale da Matança, por causa dos cadáveres que em breve ali seriam amontoados pela Babilônica. Então, o Vale de Inom tornou-se uma metáfora para a morte, corrupção e incêndio. Então, dessa maneira, nós precisamos observar bem a palavra do Senhor, o que fala sobre esse lugar. Evitemos este lugar e dessa maneira recorremos ao Senhor Jesus Cristo. O inferno não é algo que Deus tenha acrescentado ao destino dos incrédulos, mas sim a consequência natural das escolhas que eles têm feito. Há, afinal, somente duas espécies de pessoas: aquelas que dizem a Deus, faça-se a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, no final, faça-se a tua vontade. Todos os que irão para o inferno ali estarão porque escolheram contra a vontade e a misericórdia de Deus. E o que você tem escolhido? Você tem se aproximado de Deus ou você tem procurado se afastar de Deus? Dessa maneira, isso significa que desde que Deus como Criador tem dado a vida, o seu propósito e sentido, a vida no inferno será eternamente sem sentido e inútil. Por isso, a palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O inferno será um lugar onde não haverá amor. Nele estará a miséria empilhada de todo ódio, malícia, inveja e ciúmes, que jamais houve. Não haverá nenhuma compaixão, nenhuma meiguice, nenhuma atenção, nenhuma preocupação desinteressada por outros, somente o choro ininterrupto de egoísmo. Vamos ler 1 João, capítulo 1, versos 5 e 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o inferno será verdadeiramente um lugar de trevas, ininterruptas e absolutas. Não trevas literais físicas, mas as trevas da maldade, perversão e impiedade. O inferno será um lugar do qual toda a bondade terá sido expurgada. E lá não haverá, como aqui tem havido para os desobedientes e incrédulos, a luz refletida da bondade e da justiça de outros. Serão trevas totais. E é assim que os que vão ao inferno terão recebido exatamente o que desejavam, que é ter posto Deus fora de suas vidas.
Não haverão mais apelos divinos para mudar de rumo, não mais apelos para voltar a casa, somente o silêncio de um mundo passado, negro e morto. Por isso, esse alerta nesta manhã, para que você, prezado ouvinte, possa estar usufruindo do Evangelho que o Senhor Jesus Cristo veio trazer. Vamos ler o que está em João capítulo 3, verso 17 em diante, porque aqui está o grande convite que o Senhor Jesus traz para a humanidade. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então aqui encontramos a escolha que podemos fazer. O Senhor Jesus estava falando com Nicodemos da necessidade de nascer de novo. E essa é uma necessidade que todos nós temos que sentir um dia na nossa vida. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Essa é a proposta de Deus, prezado ouvinte. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então hoje, infelizmente, muitas pessoas falam: Deus é amor. Vocês ficam falando de Satanás, de diabo. Isso é para amedrontar as pessoas. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é alertar. É como se você estivesse passando por um lugar e você visse um princípio de incêndio e você conhecesse as pessoas daquela casa, a família que mora naquela casa, uma família que tem às vezes crianças pequenas, o que você faria? Você passaria sem se importar com a vida daquelas pessoas? Ou você iria fazer de tudo para alertá-las, para tentar tirá-las deste incêndio? Assim é a nossa vida para com o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Porque Deus enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar. A salvação é isso, é você alertar as pessoas do perigo que elas estão vivendo, de uma condenação, que a condenação é essa, que o apóstolo João está dizendo, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Pense comigo, se não houvesse o inferno, você acha que o Senhor Jesus precisava morrer na cruz do Calvário? Pense nisso. Se fosse uma utopia, por que o Senhor Jesus iria pagar o preço da redenção, da remissão de pecados? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele foi o nosso substituto. Ele veio para cumprir com essa missão de ser um sacrifício agradável a Deus em nosso favor. E o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e que precisamos da graça, do favor de Deus através de Cristo, para que nós sejamos então justificados, não pelos nossos méritos, porque somos pessoas que às vezes são religiosos, são isso, são aquilo, não,
Nós somos nascidos de novo, em Cristo Jesus, novas criaturas, para proclamar o Evangelho da salvação.